Fala, bonita e bonita, tudo bem com você? Feriadão combina com prática, então bora resolver um simulado de língua portuguesa. Aqui nós temos questões de conteúdos variados para que você faça como um simulado de fato, independente em como esteja aí ou em qual conteúdo você esteja estudando ou revisando. Então tem um pouco de verbos, tem um pouco de interpretação, tem um pouco de formação de palavras, de ortografia, tudo junto e misturado para você fazer um teste. Quer praticar com mais questões? Tem a playlist aqui Vestibulares com alguns simulados específicos e também a playlist Doce de Casa, que cada vídeo traz questões de assuntos específicos aí conforme você quiser resolver. Mas antes de tudo, já ativa o sininho para você receber mais conteúdo da Luana Maravilha para você. Bora resolver? Vamos iniciar com a interpretação. Nós teremos dois textos para poder resolver a questão. Então, você tem o texto 1, que é uma notícia, tá? 280 novos veículos por dia no estado, frota que chega a quase 1,4 milhão, deve dobrar em 13 anos. A cada dia, uma média de 280 novos veículos chega às ruas do Espírito Santo, segundo dados do Departamento de Trânsito. No final do mês passado, a frota já era de 1.395.000 unidades, sendo 5 a mais do que o mesmo mês de 2011. Os números incluem automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, etc. Vocês vão ir lendo, né? Aliás, aqui na descrição do vídeo, na legenda do vídeo, vocês têm o PDF, tá? Quem quiser baixar, resolver primeiro escrito e depois acompanhar o gabarito comigo, só baixar o documento. O que acontece? É uma notícia, aí no PDF vocês têm as informações completas, e aí aqui o que vocês vão cuidar sobre estrutura? Nós temos um título, nós temos um subtítulo, que não é obrigatório, tá? Mas nesse caso tem, e nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo do texto. E aí qual é o cuidado? Título chamativo, né, para fazer com que a pessoa leia, subtítulo que já traz uma informação extra, tá? E o primeiro período, o segundo período do texto já traz a informação principal que começa a ser desenvolvido. Então, qual é a ideia do lead? Ele vai responder para vocês o que aconteceu, com quem, quando, onde, como. Aqui nós temos um fato, né, sobre automóveis, veículos em si, não sobre uma pessoa em si. Né? Então, o fato principal é um dado estatístico. Então, texto noticioso, estrutura com linguagem denotativa. Guarda isso no seu coração. Texto 2, nós temos uma charge, tá? E aí, como é que eu já começo a identificar que é uma charge, professora? Vocês têm um quadro apenas, e aí agora vamos ao diálogo, tá? Podemos perceber que é o espaço uma sala de aula, a professora está recebendo uma redação, pelo jeito, e o aluno, pela carteira, a cadeira que está sentado, no sul chamamos de carteira, identificamos esse espaço escolar. E a professora, lendo a redação, diz o seguinte: você pode me dizer onde dois corpos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? E aí o estudante aponta para a manchete no jornal: 280 carros a mais por dia no estado. Então, tem carro a mais, está ocupando o espaço de dois corpos, essa é a ideia do menino. Então, o que a gente observa? Que há aqui, né, uma crítica a quantidade de carros, de automóveis que tem aumentado. E aí nós vamos guardar aqui uma palavra-chave que é opinião. A charge é um texto de linguagem mista, verbal e não verbal, que geralmente é crítica, opinativa, argumentativa sobre um assunto do momento. E é muito natural que no jornal daquele dia, na mesma edição, se tenha uma charge sobre a reportagem, a notícia principal do jornal, que é o que ocorreu aqui. Então, vejam, a charge não tem objetivo de complementar a notícia, não tem objetivo de usar o sentido 100% denotativo, não tem objetivo de informar em si, mas sim de opinar sobre um fato noticiado. Então, cuidem o objetivo do gênero individualmente para responder a questão. Porque aí a pergunta número 1, inclusive do Enem, interpretação, traz o seguinte: os textos 1 e 2 tratam do mesmo tema. Então, olha aqui, ó, identificação de tema, textos diferentes, beleza, mesmo tema. Embora sejam de gêneros diferentes, vimos que o texto 1 é a notícia
E o texto 2 é a charge. Beleza? Estabelecendo as relações entre os dois textos, relações semânticas de conteúdo, entende-se que o texto 2 é a charge, não se perca, bonito. Tem a função de, olha aqui, função social, objetivo, tá? Reprovar as medidas do governo? Não. Apontar uma alternativa? Charge não foi criada para apontar uma solução. Aí vocês teriam um editorial, por exemplo. Mostrar a dificuldade da solução imediata para resolver o problema. Mostrar uma dificuldade não é o que o menino está fazendo ali no diálogo. Criticar. Eu sei que a palavra crítica parece forte, né? Nossa, sempre negativa. Mas criticar significa opinar por meio da sátira. E aqui vem o que nos dá a resposta. Sátira é a graça, a brincadeira, que é justamente o que o menino, pelo jeito, escreveu na redação. Então, entendemos essa sátira pela pergunta da professora. Então, criticar por meio da sátira, criticar o quê? As consequências do aumento da frota de veículos. Ou seja, tem muito veículo para pouco espaço. Ou ainda, né, responsabilizar a má qualidade do serviço de transporte. Né? Não está falando específico sobre serviço de transporte, é pelo aumento de veículos, seja ônibus, caminhão, motocicleta, carro, etc. Então, com certeza, bonito e bonita, letra D, criticar as consequências do aumento. O que é muito interessante aqui no enunciado é você justamente cuidar essa ideia. O texto 2, em relação a 1, tem a função do quê? Segunda questão, aproveitando o texto, nós temos aí algumas conjunções em destaque. Trouxe aqui para a tela para vocês as duas conjunções e queremos, né, o valor semântico. Indicam o quê? Temos o se e temos um como. Então vamos lá. E se esse ritmo continuar, a frota do Espírito Santo vai dobrar até 2025. Então olha só, a frota só vai dobrar se o ritmo continuar, caso o ritmo continue. Então para o que está aqui na oração principal acontecer, eu tenho uma condição. Tá? Então, a primeira com certeza indica a condição e vocês ficam já só com duas alternativas. Já arrisca isso na sua prova para não se perder. O como, ele pode ser causal, ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo. Aí você precisa ver a semântica do período composto completo. Como oferecemos um transporte coletivo que ainda precisa ser melhorado, tá? Pausa essa, tudo isso aqui é a oração subordinada. Aliás, né, como oferecemos um transporte coletivo é a subordinada adverbial, o qual tem uma adjetiva restritiva junto, né, tem aqui o pronome relativo. E aí vem a principal. Inevitavelmente, o cidadão que pode adquirir seu próprio veículo vai adquirir, né? Continua o texto. Então, aqui oração principal. Então, você olha para a principal e se pergunta por que o cidadão precisa adquirir o próprio veículo? Porque oferecem um transporte coletivo ainda não suficiente. Então, nós temos causa e consequência, como indica a causa, o motivo de por que as pessoas estão comprando um carro. Letra E de especial. Ainda para fechar o texto, temos outro trecho. Como oferecemos um transporte coletivo que ainda precisa ser melhorado, inevitavelmente o cidadão que pode adquirir seu próprio veículo adquire. Assinale a alternativa correta quanto à análise morfossintática. Olha que palavrinha mágica, você que vai fazer vestibular em si, né, seja o PSC da UFAM ou em outra região do Brasil, quando se trata de vestibular, né, morfossintaxe é muito cobrada. Nós temos aqui 2 em 1. O que isso significa? A parte morfo, tá? É a classe gramatical. E quando tem a parte sintática, nada mais é do que, de fato, a função sintática, tá? Então, por exemplo, um substantivo, tá? Identifico que a palavra é um substantivo, classe gramatical, nomeia algo. Um substantivo, ele pode estar, dependendo da ordem da frase, numa posição de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de núcleo, né, do predicativo e assim sucessivamente. Então, a morfossintaxe é me dizer essas duas informações. Nesta posição, esse substantivo tem a função de sujeito, por exemplo. Nós temos aqui um que.
destacado. E aí o que acontece? O que ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser um pronome interrogativo, ele pode ser uma conjunção coordenativa, uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa, olha aí, muitas funções. Então o que nós vamos observar aqui de cara? Antes desse que, vocês têm um substantivo. Então o que acontece? Eu posso fazer uma substituição para saber o que é esse que. O cidadão, o qual pode adquirir. Quando eu troco o que por o qual, eu tenho certeza que ele é um pronome relativo, tá? E aí, nós já tiramos duas alternativas. Bom, qual é a função sintática do pronome relativo? Muito simples, bonito. O pronome relativo sempre terá a mesma função sintática do substantivo que ele substitui na oração subordinada. Tá? Então, eu preciso fazer a substituição. O cidadão adquire, não está aí o resto da frase, é a oração principal, tá? Ela é uma oração principal quebrada. Que pode adquirir o próprio veículo é a oração subordinada adjetiva. E aí eu vou pegar esse que ele está substituindo o cidadão, certo? E aí eu vou escrever a oração subordinada. O cidadão pode adquirir seu próprio veículo. Pego o verbo. Quem é que pode adquirir? O cidadão. Então, o cidadão é o sujeito, beleza? E o que está retomando quem? O cidadão. Então, tem a mesma função. Este que funciona como sujeito da oração subordinada. Então, letra A de azul. Tá? Leve esse lembrete para os seus vestibulares. Pronome relativo exerce a mesma função sintática do substantivo que ele substitui na oração subordinada, porque o pronome relativo está na subordinada. Por isso, é essa oração que vocês têm que olhar com carinho. Beleza? Questão número 4, temos um pequeno textinho aí, literário, inclusive, sobre a palavra esparadrapo, mas a nossa questão é semântica de conjunções. Então, olha só, a locução no entanto, aqui no meio do texto. Quem quebrou a cara fica mesmo com cara de esparadrapo. No entanto, há outras, aliás, é nobre sentido que parecem estar insinuando. Então, está falando sobre o significado das palavras. Esparadrapo tem, de fato, o sentido que parece, no entanto, outras têm um sentido diferente. Bom, no entanto, mas, porém, todavia, entretanto, clássico, apresentam ideias opostas, tá? Mostram contradições, são adversativas. Então, uma dessas palavras vai estar na resposta de vocês. Quando diz aqui que a função resume-se em ligar duas orações, ligar é somar. Mesma coisa, elas não dizem. Separar acontecimentos que sucedem cronologicamente. Nós não temos fatos aqui, estamos falando de significação de palavras. Apresentar uma alternativa, também não. Introduzir uma conclusão, não. Tá? Porque aí eu tenho conjunções específicas de conclusão. Olha só, ligar duas observações contrárias acerca de um mesmo assunto. O assunto é o mesmo, significação de palavras. As orações são contrárias às ideias, porque uma é porque o nome da palavra tem o sentido que ela já demonstra e a outra não. Então, C de campeão. 5. Concordância bonita, tá? Conteúdo bem importante aí para vestibulares. Assinale a opção em que a forma verbal está errada. Olha esse cuidado, errada. Você vai pegar em cada frase e cuidar o verbo e identificar quem é o sujeito, tá? Se tiver sujeito, tem que concordar com o sujeito. Se for uma oração sem sujeito ou sujeito indeterminado, nós vamos adaptar a regra ali para saber se está correto ou não. Então, olha só, existem na atualidade. Aí você se pergunta quem é que existem? Diferentes tipos de inseticidas. Então, diferentes tipos. Os tipos aqui é o núcleo do sujeito, substantivo no plural, verbo no plural, tudo certo. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Quem é que podem provocar sérias lesões? Os defensivos agrícolas à base de DDT. Então, aqui, ó, defensivos, núcleo do sujeito no plural, podem no plural, correto. Vejam que o verbo principal é provocar, então o auxiliar concorda normalmente. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa. O que falta aos países? Aos países é objeto. Uma legislação. Opa, legislação está no singular.
Então, o verbo deveria estar no singular. Coloca na ordem direta. Uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos falta aos países subdesenvolvidos. Letra C de campeão. Confirmando, persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos. Quem é que persistem? Os efeitos nocivos. Então, núcleo do sujeito no plural, verbo no plural correto. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos. Defensivos no plural, possuem no plural, tudo correto. Então, de fato, a errada é letra C. Circulem esse errada no enunciado, tá? Geralmente a letra A vai estar correta e se você não prestar atenção, você vai marcar a letra A como resposta. 6. Assinale a alternativa cujas formas verbais preenchem corretamente as lacunas, tá? Aqui nós vamos cuidar formas verbais, bonita e bonita. O que o exercício traz para vocês? O tempo, então você tem que identificar se está conjugado no tempo e modo corretamente. E veja ainda que as alternativas colocam essas opções no singular e plural. Então você também tem que cuidar a concordância verbal. Então, ó, pontinho C, estes apartamentos, é alugar. Quem aluga, aluga algo, então VTD mais C é voz passiva, apartamentos é o sujeito, o verbo tem que ficar no plural. Só pelo plural, a gente já tira duas alternativas. Né? Presente do indicativo, alugam. Então, pode ser qualquer ainda uma das duas letras. Pontinho C, muitos carros este mês. É o verbo vender, ó, que tem que preencher. Quem vende, vende algo, mesma lógica. Carros é o sujeito, porque é voz passiva. Pretérito perfeito do indicativo. Então, venderam, porque é os carros que foram vendidos, tá? Plural, permanece as duas opções. Pontinho C, de muitos voluntários para a campanha. Opa, tem aqui uma preposição. Então, nós vamos ter sujeito indeterminado. Precisar, pretérito imperfeito. E aqui, o que a gente vai cuidar no pretérito imperfeito? Ele tem desinência modo temporal, que indica que é o pretérito imperfeito. Que é a desinência vá nos verbos que terminam em ar e a desinência ia para os verbos que terminam em er e ia. Então, o que a gente vai cuidar aqui? Precisar. Então, precisava, tá? Precisava-se de. Ó, precisou é pretérito perfeito. Já fecha aqui nossa resposta. Vamos conferir. Todos os dias se consertavam as fechaduras. Se consertavam. Consertar, pretérito imperfeito. Ó, consertar também termina em ar, o pretérito imperfeito vai ser o consertavam, porque que está no plural tem o C aqui, né? Quem é que eram consertadas as fechaduras? Também é voz passiva. E por fim, pontinho sempre pelas piores notícias, esperar pretérito perfeito. Então agora sim, esperou, e por que ficou no singular? Quem espera, espera por alguma coisa. Então você tem como VTI, verbo fica no singular quando tem o C. Letra A de azul. Então, apesar, né, do exercício só falar cujas formas verbais preenchem corretamente, você tinha que cuidar dois detalhes aqui, tanto a concordância verbal como o tempo verbal. Assinale a alternativa adequada quanto à opção por uma ou outra forma no uso de palavras homófonas. Olha que bonitos, temos uma questão específica, deixa eu achar minha canetinha, na tela, aqui, de semântica. E aí, o que são palavras homófonas? Homo iguais, tá? Fono, pronúncia. Então, tem a pronúncia igual, a escrita é diferente, o significado diferente. E aqui nós vamos ter nas alternativas dois pares em especial, tá? Abaixo, junto e separado, e afim, junto e separado. Então, vamos ver pelas frases. Sua nota ficou, aliás, antes, né? Queremos a adequada, circula também na questão. Sua nota ficou abaixo da minha. Então, esse abaixo é numa posição inferior. É escrito tudo junto. Então, a letra A está errada. Tá? Posição inferior. Embora com ideias afins, acabaram discordando da proposta apresentada. Quando nós temos ideias parecidas da mesma forma, esse afim é escrito tudo junto. Então, esse afins deveria ser junto. Senti um frio no estômago quando ele me olhou de alto a baixo. Aqui é justamente para diferenciar, não é uma posição inferior, mas é a ideia da altura, do alto
para baixo, né? Deixa eu ficar aqui na tela a mão, cadê? Do alto para baixo. Então, esse alto a baixo deveria ser separado. Então, chegamos à resposta. Esforçou-se bastante a fim de passar no vestibular. Com o propósito, com a finalidade. O afim no sentido de finalidade é escrito separado de dentista. Marca a opção correta em que todas as palavras apresentam ditongo. Olha aí, estamos numa questão de fonologia. O que é um ditongo? Opa, fonologia. Bonito e bonita. Um ditongo é o encontro de dois sons vocálicos que estão na mesma sílaba, tá? O ditongo é na mesma sílaba. Como são dois sons vocálicos, nós só podemos ter uma vogal, certo? Por sílaba. Então, significa que eu terei uma semivogal mais uma vogal, ou uma vogal mais uma semivogal. Esse ditongo ele pode ser oral, quando pronunciamos apenas com o ar da boca, tá? Ou ele pode ser nasal, quando sai pela boca e pelo nariz. Então, vamos conferir a primeira palavra de cada alternativa, tá? Pão, né? Uma sílaba só. Temos aqui a vogal A, semivogal O, beleza. Vamos já continuar. País. Opa, ó, tem acento gráfico, então eu falo país. Quando os sons vocálicos ficam em sílabas separadas, é porque temos duas vogais. Isso aqui é um hiato. Já na nossa resposta. Alambique. Alambique. Nós não temos nenhum encontro vocálico, bonitos, tá? Esse AM aqui é o que chamamos de dígrafo nasal. E o bique, né? Vejam que o QU sai como um som só, não pronunciamos o U. É outro dígrafo, né? Continuando até hoje, não tem também nenhum encontro. E aí em Piauí, olha que interessante essa palavra. Vamos separar aqui, ó. Pi, au, i. Né? Teríamos um ditongo aqui e ainda temos, né, a questão aqui de um hiato pós-ditongo. Mas alambique hoje já não fecha a nossa resposta. Também adoro essa palavrinha porque ela tem dois detalhes, tá? Vou colocar aqui, ó. Tão bem. Quais são os dois detalhes? Esse an é um dígrafo, tá? Sempre que eu tenho AM, an, em, um, né, com AM ou N, no meio da sílaba, no meio da palavra, no início da palavra, nós temos um dígrafo, porque esse M, esse N está ali só para nasalizar a vogal, não para pronunciar. Então tem um dígrafo, mas aqui, ó, fecha o olho e escuta comigo. Tão bem. Sai uma semivogal no lugar daquele M lá no final. Então, com a exceção, o an e o en, na última sílaba das palavras, ele é um ditongo nasal. Olha aí, escondidinho. Então, tem um ditongo aqui. Mão é que nem pão. Outro ditongo nasal. Professora, o que é mesmo ditongo nasal? O que significa sair o ar pela boca e pelo nariz? Tem vídeo aqui no canal, tá? Vai conferir. Mas rapidinho. Presta atenção, não é para dar risada, hein? Mão. Agora eu vou tapar o nariz. Mão. O som saiu estranho, certo? Porque é a prova que o ar precisa sair pela boca e pelo nariz. Então, por isso ele é nasal. Marcas gráficas, sempre que vocês tiverem o tio ou o M, é nasal. E amaram vai ser a mesma coisa aqui também, né? Só que o som de U nasalizado, amaram. Então, letra C, nossa resposta. Só conferindo, ó. História tem um ditongo, órfão tem um ditongo, mas saguão, olha só, é tritongo, porque tem 3 na mesma sílaba. Aqui tínhamos já começando por hiato. Aí, saudade, ok. Pia, ok, tá? Pia tem hiato, pia tem ditongo. Então, letra C de campeão. Marca alternativa cujas palavras são compostas. Ó. Compostas é porque tem que ter 2 radicais ou mais, por justa posição e por aglutinação, respectivamente. Palavrinha mágica, tem que ser nessa ordem. Justa posição é quando esses radicais não perdem elementos, ok? Se permanecem iguais. Pé de moleque, não perdeu elemento. Bem me quer, não perdeu elemento. Couve-flor, não perdeu. Outrora, opa, outra mais hora, já perdeu o H. E um O, né? Água ardente, água mais ardente, já perdeu um A também.
E a aglutinação é quando se perde algum elemento, se mistura ou troca. Pontapé é a mesma coisa que justaposição. Beija-flor, justaposição. Planalto, plano mais alto. Ó, plano mais alto. Então, planalto perdeu aqui uma letra. Letra C de couve-flor para combinar é a nossa resposta. Temos aí um período e dois termos grafados. Os termos grafados com letras maiúsculas identificam-se pelo fato de exercerem a mesma função sintática nas orações que fazem parte. Identifica essa função. Então, olha só, você tem aqui a mente. Então, você vê antes, ó, o esporte é bom para a gente, fortalece o corpo e emburrece a mente. Então, você olha para o verbo. Quem é que emburrece? O esporte. Emburrece o quê? A mente. Então, objeto direto. Antes que o primeiro corredor indignado atire um tênis em minha direção. Atire é o verbo da oração. Quem é que atire? Primeiro corredor indignado, sujeito. Deixa eu escrever até aqui antes quem era o sujeito. Atire o quê? Um tênis. Objeto direto. Pronto. Mesmo que o termo sintático esteja destacado lá no final da oração, você faz as perguntas tradicionais. Acha o verbo, pergunta quem faz a ação, descobre o sujeito, o que está sendo feito, você descobre o objeto. Perguntei o que, objeto direto, se fosse de que, por quê, né, com que seria indireto. Então, letra D, objeto direto, nas duas frases. Assinale a alternativa com a sequência correta de predicados. Também estamos aqui com análise sintática. Aí só cuidarmos, só não, né? Mas essencialmente o verbo. Mariana parece frágil. Parecer, tá? É um verbo de ligação aqui, porque nós temos frágil como adjetivo. Adjetivo, que vai funcionar como predicativo. Então, qual é a lógica? Parece, né? Como ela está, né? Não tem uma ação. Então, sujeito, verbo de ligação, predicativo. Vamos fechar esse O, significa que o predicado é nominal. Então, já temos só duas opções aqui na sequência correta. Mariana adora doces. Quem adora doces? Mariana. Mariana adora o quê? Doces. Então, nós temos um VTD, sujeito, verbo, objeto direto, sem nenhuma característica para termos um predicativo. Então, predicado verbal. E aí já fecha a nossa resposta. Conferindo, João acha Mariana inteligente. Quem é que acha? O João, sujeito. Acha quem? Mariana, objeto direto. Então, temos um verbo que indica ação, beleza. E quem é que é inteligente? A Mariana. Porque o João acha a Mariana, deu uma forma, deu uma característica para Mariana. Então, isso aqui é predicativo do objeto porque se refere a Mariana. Temos um verbo de ação, mais um predicativo? Temos predicado verbo nominal, letra B de Brasileirão. E nossa última questão desse simulado, né, que você praticou, é também sobre semântica de orações adverbiais / conjunções, tá? Fizemos lá um exercício inicial trazendo o termo conjunções na questão, agora orações adverbiais é o mesmo conteúdo. Qual a diferença? A conjunção é o termo que liga, oração é o período inteiro. Então, vamos lá. A filha é traiçoeira como o pai. Temos filha, temos pai, dois seres, temos um adjetivo, estou comparando. Ela é como o pai. Comparativa, tá? Só uma cai fora por enquanto. O chefe de Estado agiu como manda o regulamento, né? Tem como perguntar por que o chefe de Estado agiu? Porque manda o regulamento? Tá? Não tem muito sentido. Mas agora, ele agiu conforme uma coisa orientou, conforme algo mandou. Então, quando esse como pode ser substituído por conforme, nós temos conformativa. Beleza? Já sai mais duas. Como era esperado, ele negou a participação do sequestro. Mesma coisa, ó, conforme era esperado. Aqui não tem uma causa, né? Esperar algo não vai indicar uma causa. Então, conformidade também. Já chegamos à resposta. Como não estava bem fisicamente, não participou da maratona. Agora sim, né? Por que não participou da maratona? Porque não estava bem. Aí eu encaixo o uso do porquê. Por isso, indicando uma causa. Letra E de especial, bonito e bonita.
Espero que você tenha aproveitado para relembrar alguns conteúdos, tirar dúvida de outros, tá? E se tem algum assunto em especial que você tem muita dúvida ou alguma prova que você fez e quer dividir comigo aqui a questão, deixe sua mensagem nos comentários ou escreva no meu e-mail. Bom estudo para você e uma ótima semana!